Todos já ouviram falar de Adolf Hitler, o líder alucinado que quase dominou o mundo com suas ideias antissemitas. Mas poucos sabem que ele pode ter sido orientado por um judeu que se dizia vidente e dinamarquês. Esta é a história de Hanussen, o vidente de Hitler. Eu sou a Sara Braga e este é o 7º episódio da série Minutos de Saber do programa Verdades e Mentiras. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oi. Joia, Felipe? Tudo bem, Sara. Olha, gente, o tema de hoje está sensacional. Quente, né? Hanussen, vidente do Hitler. Então, gente, o Hanussen, né? Erich Jan Hanussen nasceu em Viena, na Áustria, em 2 de junho de 1889. Bom, ele começou a atrair os olhares do público alemão através do mentalismo. Seu colega. Olha, nos shows de psiquismo, ele adivinhava o endereço e descobria até o que havia nas bolsas das pessoas. Ele foi muito criticado. O acusavam de charlatanismo, mas no geral o público dele era bem satisfeito. Em 1928, ele foi preso, mas conseguiu convencer o juiz de que ele era realmente um vidente, adivinhando o que tinha dentro do bolso dele. Olha só. Olha, ele tinha os seus méritos como showman e até aprendeu hipnose e jogos psíquicos também. Isso fez dos seus espetáculos um dos principais de Berlim, fazendo com que ele enriquecesse bastante. Mas o verdadeiro nome dele não era esse, né, Felipe? Não. Isso foi um nome de proteção, né? Que acabou virando um pseudônimo artístico, né? Sim. Na verdade, o nome dele era Hermann Herschel Steinschneider, né? E muito rapidamente ele ganhou popularidade, e tanto é que logo após a morte dele, já surgiram os primeiros livros sobre a vida dele e até obras cinematográficas. Pouca gente sabe, inclusive, que o Hanussen, ele mesmo atuou em 2 filmes, ele participa em 2 filmes. Um feito em 1919 e um outro feito em 1921. Em 1955 foi feito o primeiro filme biográfico do Hanussen. Pouco antes disso tinha sido feito o primeiro livro biográfico dele, que é de 1935, feito 2 anos após a morte dele. E o interessante é que rapidamente proliferaram obras sobre o Hanussen, né? Mais recentemente surgiu um livro, por exemplo, em 2001, outro em 2014, outro ainda em 2017, e teve também um novo DVD, um novo filme, chamado Hanussen, que foi feito em 1988 pela Claves Filmes e que dura 120 minutos. A vida desse homem realmente é uma coisa extraordinária, porque ele foi extremamente criativo, né? Na verdade, o que a gente pode sintetizar é que o Hanussen, ele vendo-se ameaçado por ser judeu, né? Naquele período em que começou a crescer o poder do Adolf Hitler, ele teve que criar e fortalecer essa personagem, né? Que era do mentalista, do artista mentalista, e fazer-se passar por um verdadeiro vidente, um verdadeiro clarividente, com uma forma de ganhar dinheiro, de conseguir influência e, quem sabe, se aproximar do poder. O Hanussen, ele teve uma infância muito humilde, ele era muito pobre, e ele decidiu, ele pôs na cabeça que ele ia crescer, ele ia prosperar. Ele saiu de casa muito cedo, ainda adolescente, e trabalhou em circo. Né? Ele fez um monte de coisa em circo, foi palhaço, ele se vestia de monstro, parece que ele fazia inclusive um personagem que era um monstro de 2 cabeças. Uma mulher de 3 pernas? Fazia uma mulher de 3 pernas, quer dizer, ele teve bem versátil. Ele é bem versátil, teve toda uma instrução circense. E a mágica, né? O ilusionismo, a arte mágica, sob a forma do que a gente chama hoje de mentalismo, né? Começou ali. Ele se fascinou pela ideia, né, de começar a fazer efeitos de telepatia e coisas assim, e foi isso, na verdade, que deu a ele a capacidade de tornar-se o grande astro na Alemanha nazista,
que veio a ser chamado Hanussen. Inclusive teve um momento, né, na história dele que lançaram no mercado amuletos de prata com um imã na parte de trás e que diziam ajudar a melhorar a vida dos usuários, né? E esse amuleto hoje é peça de colecionador, não se encontra por aí não. Hanussen era visto como um fenômeno, né, como um fenômeno mental. Os teatros ficavam lotados, ele lotava teatros, né, os shows dele eram espetaculares. Então ele dizia que podia fazer telepatia, clarividência, ele muitas vezes demonstrava às pessoas quiromancia, ele podia ler as linhas das mãos, ele se dizia astrólogo, né, e fazia mapa astral. Né, durante um tempo também, ele editou um jornal. Ele teve um jornal durante a Alemanha nazista que, claro, procurava sempre puxar a sardinha para o lado do nazismo, mesmo sabendo que aquilo vinha contra os princípios dele, porque ele, logicamente, não estava nem um pouco simpatizante do movimento antissemita do Hitler e de toda aquela curriola que estava em volta dele. Mas como na Alemanha nazista houve uma proliferação muito grande de ordens místicas, esotéricas, o ocultismo cresceu muito na época da Alemanha nazista, ele aproveitou essa onda e virou uma estrela ocultista, né? A tal ponto que, quando ele criou esse jornal dele, esse jornal tinha um pouco de tudo, falava de moda, né, falava sobre astrologia e uma série de coisas, né? Mas sempre procurando fazer uma propaganda favorável ao nazismo, inclusive dizendo que a política do Hitler era muito boa, né, que ia ser boa para a Alemanha, que a Alemanha ia sair daquela situação difícil que estava, né, enfim. E ele, naquele jornal, ele teve uma estratégia brilhante também, porque ele sempre fazia o mapa astral de alguma personalidade importante e muitas vezes de algum general, alguma autoridade militar, né, que estava ali no alto comando do Hitler. Assim ele ganhava a simpatia dessas pessoas também. E ajudava na proteção dele. Sim, né? Porque ele ganhou muito dinheiro, né? A simpatia que ele criou ali no meio dos policiais lá, do pessoal do Hitler, fez com que ele ficasse protegido por um tempo. Né? Sim, inclusive, o interessante é que ele, aproveitando-se disso, né, da credulidade das pessoas, esse jornalzinho dele, por exemplo, começou com 8 mil exemplares. Em poucos meses já estava com 38 mil exemplares. Olha só. E não demorou muito para chegar a 100 mil exemplares. 100 mil exemplares, né? Era interessante na época da Alemanha nazista. Com isso, ele percebeu que ele tinha mais poder. Quando ele tinha a mídia na mão, ele tinha a imprensa na mão, ele tinha mais poder. E ele chegou a planejar comprar outros periódicos. Ele comprar jornais, comprar revistas, né? E tentar usar o rádio, né, para ampliar a influência dele. Porque isso seria, de acordo com o pensamento dele, o escudo protetor. Porque ele estava ficando muito conhecido, muito respeitado, muito famoso, e o povo alemão, todo mundo sabia na Alemanha quem era Hanussen. Né? Era uma estrela. Isso fez o ego dele subir demais também. Sim, né? Ficou muito... Virou um estrelão, e daqui a pouco ele estava assim, com iate, ele tinha uma mansão, ele tinha carros, coleção de carros, tinha joias, tinha muito dinheiro guardado. E o mais curioso, ele emprestava dinheiro, para o pessoal do Hitler, inclusive generais e pessoal do alto escalão. Parece que eram muito viciados em jogos, né? Perdiam muita grana. Perdiam muito dinheiro. Então o Hanussen emprestava, né, para essas autoridades todas e fazia elas assinarem promissórias. Nossa. Né? Diz que ele guardava no cofre dele muitas promissórias de autoridades que deviam muito dinheiro para ele, né? E agora, o interessante, né, que foi um grande marco na vida do Hanussen, porque a gente sabe que ele era um artista, né, que fazia tudo isso por uma arte, mas, claro, fazendo-se passar como se fosse um verdadeiro vidente, um verdadeiro clarividente, com a capacidade de ver o futuro e tudo mais. Gente, o Hanussen foi tão popular, né, que até as empresas pediam que ele atuasse como garoto propaganda dos seus produtos. Por exemplo, o que vocês estão vendo aí foi uma propaganda da época do Eucutal 3, que é um creme masculino de beleza, né? Muito interessante. Chegou um momento que foi crucial na vida dele,
que aliás ia determinar a morte dele, né? Porque naquelas sessões que ele fazia, aquelas sessões com as autoridades, com os artistas, né? Porque ele recebia muita gente famosa, ele atendia muita gente famosa. Ele fazia encontros no casarão dele, né, com astros, com intelectuais, né, da Alemanha nazista, com os poderosos da época, e nessas festas, né, regada muita bebida, com o melhor, né, da culinária que tinha na época, ele fazia demonstrações, telepatia, aquela coisa toda. Acho que foi numa dessas reuniões que ele previu o incêndio, né? Ah, sim. Ele fez uma sessão, porque ele tinha uma espécie de um templo, né? Ele criou um tipo de um templo, assim, como se fosse um espaço esotérico fechado. Ali ele fazia sessões dele. E numa dessas sessões, ele fez uma previsão dizendo que o Reichstag, que era o parlamento, né? O parlamento pegaria fogo. E isso foi terrível, porque sabe-se que o Hitler tinha planos, né, de tornar-se um ditador, de dominar a Alemanha. Não, e futuramente queria dominar a Europa toda e o mundo inteiro, mas na época ele queria dominar a Alemanha. Então parece que o Hitler tinha planos de destruir o Reichstag e que havia a ideia, talvez se não fosse um incêndio, mas de alguma outra forma, acabar com o parlamento para ele assumir o poder único, né? E o Hanussen fez essa previsão de que o Reichstag pegaria fogo, e pegou. Isso foi terrível. Isso mexeu com o ego do pessoal próximo ao Hitler também, né? Ah, sim. Porque o pessoal se sentiu um pouco ameaçado por ele, e com a proximidade do Hanussen e do Hitler, eles planejaram alguma coisa e acabou culminando na morte dele. Porque imaginavam, o que alguns historiadores supõem é que esse era um plano secreto do Hitler. Porque o Hanussen foi quem ensinou o Hitler, dizem, né? Foi ele que ensinou o Hitler a oratória. Sim, a gesticular. Né? A gesticular, a ter um comportamento convincente, imponente, né? Enérgico. Então dizem que esse talento de oratória, que todo mundo sabe que é real, do Hitler, ele tinha uma oratória muito forte e nacionalista, e, porque nós vamos conseguir, né, ser o povo número 1 do mundo, a Alemanha vai liderar o mundo, e não sei o quê. Então ele inflamava, né, inflamava as emoções, os sentimentos nacionalistas das pessoas, tinha uma oratória muito forte. E dizem que foi o Hanussen que ensinou o Hitler a fazer isso, né? Então, pode ser que seja verdade, porque o Hanussen também era um cara que tinha uma oratória muito forte e tinha uma expressão corporal e verbal muito convincente. Quando ele queria fingir, por exemplo, as vidências, né, a telepatia, ele fazia de maneira muito bem feita. Ele era um bom mentalista. Então, quando ele previu que o Reichstag pegaria fogo, e pegou fogo, começaram a imaginar que ele teria vazado essa informação para os comunistas, que o Hitler detestava, que o Hitler odiava e queria eliminar. Né? E aí ferrou. E nessa época, alguns jornais de direita e de esquerda começaram a comentar sobre a origem do Hanussen e afirmando que ele era judeu. E não dinamarquês, como ele dizia, né? Isso foi uma bomba, porque aí queimou muito, né, daquele protecionismo que ele tinha do governo, do Hitler, das autoridades militares, porque, é judeu, entendeu? E viram que de fato ele era judeu. E aí começou a cair o castelo de sonhos do Hanussen, né? E aí ele foi preso, né? Ele foi preso, e interessante é que essa prisão dele aconteceu num dia em que ele ia fazer um dos shows, né? Parece que ele diz, né? Existem versões diferentes, mas diz que ele saiu de casa para ir fazer o show, geralmente com casa lotada, né? O espetáculo estava geralmente sempre lotado, era um sucesso sempre que ele se apresentava, né? Então dizem que ele saiu e aí se aproximou um sujeito dele, perguntou se ele era o Hanussen e tal, ele falou que era, mas que ele não poderia dar autógrafos nem conversar porque ele tinha um compromisso com o show. Nisso aproximou-se um carro, saíram 2 homens e o convidaram a entrar, né? E ele acabou entrando, é o que contam, né? Que ele acabou entrando no veículo, esse terceiro indivíduo também entrou, e que esses 3 o levaram para um passeio.
e que nesse passeio ficou muito claro que ele não ia fazer mais show nenhum. Então, o Hanussen foi levado, é o que conta uma das versões, sim. que foi para uma floresta e lá dispararam 5 tiros a queima-roupa, desfigurando o rosto dele, Nossa. e depois mais 7 tiros. Para garantir que ele estava morto mesmo. Né? Então, isto dizem, né, alguns, que foi em 25 de março de 1933. Né? Mas o interessante é que o corpo só foi achado em abril, já em estado de decomposição e tal, na floresta, né, foi encontrado lá, e só bem depois é que o Hanussen teve um sepultamento decente no cemitério. Né? Então é uma história bastante triste, assim. Né? Muito, se a intenção dele era se proteger, ficando a favor desse pessoal nazista, né? Não funcionou. Não funcionou, e a evidência dele aí também não deu certo. Então, quer dizer, todo esse poder que imaginavam que ele tinha de ver o futuro, não serviu para ver o futuro dele, né? Porque foi um futuro bastante chato. E parece que uma das coisas também que pesou muito na morte dele foi o fato dele ter escrito uma carta para um amigo dizendo que o nazismo era um golpe político. Ah, sim. Era uma espécie de golpe político. É verdade. Parece que ele escreveu isso. Sim. Então sim. Isso também pesou demais naquela época. Eu acredito que sim. Aliás, a sepultura do Hanussen, né, foi muito simples. É somente uma pedra, né, escrita com o nome dele. No cemitério de Stahnsdorf, perto de Berlim, não é isso? Então, agora, o bacana dessa história, né, é para a gente ver como uma mente inventiva, criativa, né, que tem astúcia, como era a mente do Hanussen, foi capaz de driblar praticamente um império. Né, porque o Hitler, a bem dizer, foi um imperador do mal, né? Driblou muita gente inteligente. Pois é. Então, enganou um juiz. Sim, enganou um juiz e outras pessoas, porque ele fazia números que hoje a gente sabe como eram feitos, mas na época eram impressionantes, né? Era uma coisa fantástica, né? Então, o Hanussen ficou para a história. Hoje, como eu já falei, tem uma literatura muito grande sobre ele. Existe muita coisa já filmada, muitos documentários. Nós encontramos no YouTube vários programas que citam o Hanussen, quer dizer, ele, bem ou mal, ficou imortal. Continua na boca do povo, né? Continua aí marcando a história, e se de alguma forma o interesse dele era dar uma contribuição para que todo o movimento nazista, todos aqueles pensamentos absurdos que tinha Hitler, né, através da sua obra Mein Kampf e de todos aqueles que o cercavam, se o interesse dele era demolir aquilo, era fragilizar aquele império do mal, ele de alguma forma contribuiu para isso. Né? E o nome dele está aí até hoje como um exemplo de uma pessoa criativa, inteligente, inventiva, um bom artista que quase sozinho teve sucesso, né, para enganar todo um império poderosíssimo. É isso aí. Bom, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, assim como nós adoramos fazer para você. Olha, deixe os seus comentários, né? Sugiram pautas pra gente. A gente gosta muito de atender as solicitações de vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho para as futuras notificações. Por favor, deixe o seu like para nós. Isso. E olha, faça seus comentários, tá? É sempre muito importante pra gente. Nós estamos aprendendo, a cada novo episódio a gente vai aprendendo, a gente vai descobrindo maneiras mais legais de fazer esse trabalho. Você pode nos ajudar, dê suas sugestões, suas críticas, né? Nós aqui, humildemente, queremos aprender cada dia mais para poder oferecer para vocês um trabalho cada vez mais bonito, cada vez mais produtivo e mais útil para o conhecimento de todos. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, gente. Até o programa da semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.